Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre liderança. Atualmente, as organizações estão cada vez mais voltadas ao desenvolvimento de líderes, para que seja possível criar alta eficácia por meio do gerenciamento da complexidade da mudança. Segundo Dutra, os principais desafios da liderança nas organizações são apontados como 92% dos líderes têm dificuldade em gerir diversidade, 87% dos líderes têm dificuldade em delegar, 85% têm dificuldade de ouvir e se comunicar, e 79% têm dificuldade de construir e sustentar parcerias. Mas o que é ser líder hoje? Qual a diferença entre administração e liderança? Para Drucker, liderança é o que desenvolve a capacidade de fazer com que os outros cheguem a lugares aonde não iriam só. Segundo Robbins, é a capacidade de influenciar um conjunto de pessoas para alcançar metas e objetivos. Uma definição simples sobre o que é liderança é a arte de motivar um grupo de pessoas a agir no sentido de alcançar um objetivo comum. Essa definição de liderança captura o mais importante, que é poder inspirar os outros a estar pronto a fazer o que for preciso pelo sucesso e objetivo da empresa. Em outras palavras, um líder é alguém que estabelece uma visão clara e, em seguida, guia sua equipe em direção a essa visão, capacitando-os e orientando-os para o sucesso. Liderança efetiva é baseada em ideias, originais ou emprestadas, mas não acontecerá a menos que essas ideias possam ser comunicadas aos outros de uma maneira que os envolva o suficiente para agir como o líder quer que eles ajam. Existem diferentes abordagens e teorias sobre a liderança. A teoria dos traços de personalidade surgiu na década de 40. Esta teoria busca identificar as qualidades e características pessoais inatas que diferem líderes de não líderes, características sociais, físicas e de personalidade. As conclusões após as pesquisas trouxeram que os líderes não são como as outras pessoas, assim como a importância da ênfase na seleção de pessoas, líderes. A primeira geração de pesquisadores focou a liderança nos traços de personalidade, partindo do pressuposto de que alguns indivíduos nasciam líderes em face de seus dons hereditários, pessoa bonita, inteligente, alta e bem apessoada. Após sofrer sérias críticas, essa teoria foi substituída pela perspectiva do líder como um ser comum, cuja capacidade de liderar depende do contexto, do ambiente e das características por ele desenvolvidas. Os estudos atuais indicam que os dois fatores, genético e ambiente cultural, são relevantes e estão na gênese da personalidade e, consequentemente, do perfil de liderança eficaz. Merece menção os estudos de McDougall, formulador do modelo dos 5 grandes fatores dos traços de personalidade, ou Big Five, quais sejam extroversão, amabilidade, conscienciosidade, inteligência ou estabilidade emocional e abertura para novas experiências. A grande crítica a essa teoria é sua ênfase na pessoa do líder sem considerar o liderado. Evidentemente que todos nós possuímos pelo menos um pouco desses traços, mas alguns deles possuem maior peso. As principais lacunas dessa teoria foram: os traços funcionam melhor para prever o surgimento da liderança do que para distinguir entre líderes eficazes e ineficazes, e podem ser adquiridos. Não há evidências claras da causa e do efeito dos traços sobre a liderança. Por exemplo, seriam os líderes mais autoconfiantes ou o sucesso na liderança é que leva à autoconfiança? Não há traços universais que possam prever a liderança em todas as situações. E, por fim, o comportamento do líder e a interação com liderados são negligenciados.
As teorias comportamentais iniciaram na década de 60. Agora a ênfase é no comportamento do líder, na eficácia da liderança. O foco está no treinamento dos líderes e em quais são os comportamentos do líder que trazem melhor o desempenho e a satisfação. A teoria Estilos de Liderança, de Kurt Lewin, busca pelo melhor estilo de liderança na relação segundo a produção e o relacionamento. O autor buscou suprir a laguna da abordagem anterior, que não considerava o comportamento dos líderes por meio da identificação de 3 estilos básicos. Os 3 estilos clássicos de liderança que definem a relação entre o líder e os seus seguidores são autocrática, democrática e liberal ou laissez-faire. A liderança autocrática é um tipo de liderança autoritária, na qual o líder impõe as suas ideias e decisões ao grupo. O líder não ouve a opinião do grupo. Na liderança democrática, o líder estimula a participação do grupo e orienta as tarefas. É um tipo de liderança participativa, em que as decisões são tomadas após debates e em conjunto. E por fim, na liderança liberal, há liberdade e total confiança no grupo. As decisões são delegadas e a participação do líder é limitada. As teorias comportamentais buscaram identificar características comportamentais de líderes que pudessem estar relacionadas com um desempenho eficaz de liderança. Em uma pesquisa iniciada no final dos anos 40, na Universidade Estadual de Ohio, os pesquisadores buscaram identificar dimensões independentes do comportamento do líder. 2 dimensões que são responsáveis por boa parte do comportamento de liderança descrito por funcionários foram identificadas. A estrutura de iniciação, que é a extensão em que um líder é capaz de definir e estruturar o seu próprio papel e o dos seus subordinados na busca dos objetivos, e a consideração, que é a extensão em que uma pessoa é capaz de manter relacionamentos de trabalho caracterizados por confiança mútua, respeito às ideias dos funcionários e cuidado com os sentimentos deles. A principal conclusão dos estudos foi que os líderes com alto grau de estrutura de iniciação e de consideração geralmente trazem resultados positivos nas organizações. Na mesma época, houve os estudos da Universidade de Michigan que tiveram um objetivo de pesquisa similar, ou seja, identificar as características comportamentais dos líderes que pudessem estar relacionados com o desempenho eficaz. Apresentaram 2 dimensões do comportamento de liderança: a liderança orientada para o funcionário, aquela que enfatiza as relações interpessoais e o interesse pessoal nas necessidades das equipes, e a liderança orientada para a produção, aquela que enfatiza os aspectos técnicos e práticos do trabalho e a preocupação com a execução das tarefas. As conclusões que chegaram os pesquisadores de Michigan foram extremamente favoráveis ao comportamento dos líderes orientados para os funcionários, pois esse tipo de liderança estava associado com uma maior produtividade do grupo e maior satisfação com o trabalho. Uma revisão mais recente, com 160 estudos, revelou que os seguidores de líderes orientados para pessoas estavam mais satisfeitos com o trabalho, mais motivados e tinham mais respeito com os seus líderes. Por sua vez, a liderança orientada para a produção estava mais relacionada com níveis de produtividade do grupo e da organização mais elevados e avaliações de desempenho mais positivas. O líder orientado para as tarefas apresenta as seguintes características: comportamento orientado para a finalização do trabalho, planeja e estabelece como o trabalho será feito, atribui responsabilidade pelas tarefas a cada subordinado, define claramente os padrões de trabalho, monitora os resultados do desempenho, preocupa-se com o trabalho, com os métodos, processos, com as regras e regulamentos. Já o líder orientado para as pessoas tem como características: comportamento orientado para apoiar e suportar as pessoas no trabalho, atua como apoio e retaguarda para os subordinados, desenvolve relações sociais com os subordinados, respeita os sentimentos das pessoas,
é sensível quanto às necessidades, mostra confiança nos seguidores, preocupam-se com as pessoas, com seus sentimentos, aspirações, necessidades e emoções. As teorias contingenciais tiveram início na década de 80 e a ênfase estava em variáveis do contexto que afetavam a efetividade do líder e na adaptação dos líderes a esses contextos. O modelo situacional de Hersey e Blanchard propõe que a eficácia da liderança depende da adequação do estilo de liderança e do grau de maturidade dos subordinados. Assim, quanto maior a maturidade, menor a necessidade do líder. A maturidade abrange a capacidade e a vontade das pessoas a assumirem a responsabilidade pela orientação do seu próprio comportamento. E divide-se em dois componentes: a maturidade no trabalho e a maturidade psicológica. Nível de maturidade baixa: pessoas sem capacidade e sem disposição. Estilo de liderança: determinar, para pessoas que não têm capacidade nem vontade de assumir a responsabilidade de fazer os padrões. Maturidade entre baixa e moderada: pessoas sem capacidade, mas com disposição. O estilo de liderança é persuadir. É o estilo a ser adotado para pessoas que sentem disposição, mas não têm capacidade. Maturidade entre moderada e alta, com capacidade, mas sem disposição. O estilo de liderança é compartilhar. Para maturidade entre alta e moderada, as pessoas desse nível de maturidade têm capacidade, mas não estão dispostas a elaborar os padrões. Maturidade alta, pessoas com capacidade e com disposição. Estilo de liderança: as pessoas neste nível de maturidade têm capacidade e disposição para a elaboração dos padrões. Essa teoria é tida como intuitiva e popular. As principais críticas são a sua inconsistência no modelo e os problemas com as metodologias utilizadas. O grid gerencial de Blake e Monton foi definido baseado na premissa que as tarefas e as pessoas não são polos opostos, mas limites, dimensões de um mesmo território. Assim, propõe uma visão bidimensional do estilo de liderança, considerando a atenção às pessoas e a atenção à produção. O líder pode combinar os dois estilos em seu comportamento, ou enfatizá-los simultaneamente. Tanto as pessoas como a produção são fundamentais para alcançar bons resultados. Segundo os autores, são possíveis 81 diferentes posições no grid que se alteram conforme a situação. Os autores pensavam que o líder meio termo fosse o melhor de todos na prática. Entretanto, esse estilo acabou não se concretizando. Fiedler identifica 3 dimensões contingenciais que definem os fatores situacionais básicos que determinam a eficácia da liderança. A relação entre líder e liderado, que é o grau de confiança, credibilidade e respeito que os membros do grupo têm em seu líder. A estrutura de tarefa, que é o grau de procedimentos estabelecidos no trabalho. E o poder da posição, que abrange o grau de influências que um líder tem sobre as variáveis de poder, tais como o poder de contratar, demitir, tomar ações disciplinares, conceder promoções e aumentos salariais. Os líderes orientados para a tarefa têm melhor desempenho em situações de alto e baixo controle, enquanto os líderes orientados para o relacionamento têm melhor desempenho das situações de controle moderado. Segundo o autor, um fator essencial para o sucesso é o estilo básico de liderança de cada indivíduo, o LPC. Assim, é aplicado um questionário para ver se a pessoa é mais orientada para tarefas ou para pessoas. A pessoa deve escolher o colega que menos gosta de trabalhar e atribuir notas. Se em termos favoráveis a pontuação for alta, será orientado para relacionamentos. Se a pontuação for baixa, será orientado para tarefas. Para o autor, o estilo de liderança é fixo e existem apenas 2 formas de melhorar a eficácia da liderança: ou mudar o líder para atender à situação, ou modificar a situação para adequá-la ao líder.
Segundo Robbins, há também as pesquisas sobre a teoria da troca entre líder e liderado, na qual o líder segrega os liderados em grupo interno e grupo externo, de acordo com os traços de personalidade e ou afinidades, como pessoas que frequentam a casa um de outro, pessoas do mesmo gênero, raça ou com algumas afinidades. Enfim, o líder dá maior atenção, privilégio e ou recompensas ao grupo interno e trata formal ou friamente o grupo externo, que destoa de sua visão de mundo.